interessante desse trabalho aqui na Baixa Fria é que o ideal seria que a gente ainda tivesse, por exemplo, um canteiro aqui no meio, né? Hoje eles estão espaçados a cada 25 metros, mas aí o Gelasio me falou uma coisa muito interessante, que é um dos responsáveis por esse projeto tá acontecendo, e que ele disse assim: pô, Patrick, entre a gente tirar 10 numa área só, vamos tirar 7 em todas, ou seja, melhor a gente plantar alguma coisa do que a gente não intervir, não plantar nada, né? Então isso aí foi muito interessante. E uma coisa que é importante a gente pensar e entender é o gado enquanto uma roçadeira. Para a nossa espécie a gente pensa e usa ele de variadas formas, né? Quem utiliza. Mas para a natureza ele cumpre uma função de roçar, né? De fertilizar esse ambiente, de promover dinâmica nesse ambiente. Então, como essa área está em descanso, em função do crescimento das árvores, a gente está roçando ela com um trator e toda a matéria orgânica tem ficado aqui. E aí já vai o primeiro grande aprendizado que a gente teve aqui, cara. As árvores ainda são muito novas, a área ainda é muito nova para exercer uma influência positiva na pastagem. Mas o descanso prova de que às vezes é apenas isso que é necessário. Descanso. Os poucos meses de descanso que essa área teve, a gente já teve uma resposta muito boa no desenvolvimento da pastagem e é uma coisa nítida de ver, né? Normalmente a gente fala sobre fazer esse manejo da matéria orgânica de 4 a 5 vezes no ano, a depender do desenvolvimento dela. Mas é aí que você entende que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Aqui ficaria muito caro a gente fazer essa roçagem 4 vezes no ano de trator. O ideal é que o gado, que é um contexto da fazenda, ele entre para cumprir essa função. Como ele ainda não pode entrar aqui para fazer essa função, a gente está roçando de trator, deixando a matéria orgânica. Mas ao invés de fazer isso 4 vezes no ano, a gente vai fazer 2. Estamos fazendo uma agora no início da estação chuvosa e vamos fazer outra no final. Mas é o mais importante, a terra vai descansar. E fica um exemplo bem nítido disso que a gente estava comentando agora. Você tem o eucalipto ali ocupando seu andar, ainda novo, mas indo para o lugar dele. No meio, o aipim, né, com a banana já querendo vir. E embaixo o feijão de porco. Cada um no seu lugar, né, tudo bem arranjadinho, diferentemente da área que a gente vai mostrar ali. Não que uma seja melhor com a outra, mas são possibilidades, né? Coisa bacana aqui da Baixa Fria é que a gente pôde testar diferentes arranjos, né? Esse daqui a gente usou o eucalipto clássico como planta-mãe para poder criar as várias outras espécies que a gente cultivou. Aqui tem um exemplar de uma copaíba e a gente pôde avaliar a questão dos extratos, né? Aqui a gente conseguiu desenvolver bem o eucalipto subindo, né, indo alcançar o seu emergente, agora ali como alto. Você tem um aipim, você tem um feijão de porco embaixo e muito bom, funcionando perfeitamente. E isso casa com o que a gente falou anteriormente sobre os ciclos das chuvas, porque essa mudinha, como é o caso dessa copaíba, ela ficou protegida no verão. A gente plantou esse sistema no período das chuvas e agora volta a manejar no período das chuvas. Então, a poda do feijão de porco, a colheita do aipim, coincide com o momento em que essas plantas elas aceitam sol. Então, essa é a parte que é mais importante. Agora tem um porém, pensando aqui o feijão de porco, o tamanho do canteiro, o tamanho da área, é o manejo. Então, se precisa avaliar bastante se vai se dar conta de manejar. Agora, se a pergunta é se funciona, funciona. E funciona super bem. E é a baixo custo, né? E aqui no caso dessa maçarambuba, é o que a gente vai estar fazendo agora, nesse ciclo de intervenção. Subindo um pouco mais a saia do eucalipto, porque agora ele tem condições de receber mais sol, né? Aqui nesse outro canteiro a gente já testou outra coisa. A gente não entrou com feijão de porco, apenas com a planta-mãe, que é o eucalipto, as árvores várias que a gente plantou e o aipim. E aqui você percebe a diferença nítida. Quando você colhe o aipim, como fica a fisionomia da área e ali, enquanto ele ainda está presente. Mas o ponto mais importante comentar é isso, essa colheita da aipim, ela configura
Manejo, é uma colheita que configura manejo. Por quê? Porque as plantas que estão embaixo, elas já podem receber esse sol. Elas já estão dispostas a receber esse sol. Porque na verdade a gente está no período da chuva, então a gente tem muitos dias nublados, a atmosfera, o clima está mais ameno. Então é propício para o desenvolvimento delas. Então não é só colheita, é manejo. E uma coisa, repetindo, que é importante, é a fisionomia. Quando a gente fala de cultivar a floresta, observar é uma coisa fundamental. E você se familiarizar com esses diferentes contextos, com esses diferentes arranjos, porque é uma coisa que facilita. Quando você planta, você está criando, né? Mas antes você visualiza, antes você concebe aquilo na mente. Então é muito importante e tem dado certo. As plantas estão crescendo. Ali tem um pé de angeli, bem bonito, por sinal. Bem bonito. E para fechar a primeira parte desse relato, agradecer a família, né, da Fazenda Buraco, porque de fato eles são uma família e fazem você se sentir parte da família. É um ano que a gente está junto fazendo esse projeto. E eu já comentei o Gelásio aqui, que é o cara que vocês vão ter a oportunidade de conhecer e que tem sido responsável também por isso estar acontecendo e pela coragem dele disponibilizar, por exemplo, fechar um pasto 8 hectares para a gente fazer esse experimento. E só agradecer a galera.